Olá, tudo bem? Hoje vamos solucionar um mito. Esse mito do o que é o diabo, o que é Lúcifer, o que é Satã, Satanás. Sejam bem-vindos à conferência B19, Lúcifer, Diabo e Satã. Luz e sombras, em antítese harmoniosa, marcam um completo dualismo cuja extraordinária síntese é a sabedoria. Cada um de nós projeta a sua sombra. Então, antíteses harmoniosas, os opostos, e a síntese, a fusão dos dois, é a sabedoria. Sabemos que mais além do corpo, dos afetos e da mente, está o logos interior, divinal. Inquestionavelmente, isso que é o inefável, o real em nós, projeta sua própria sombra, seu reflexo, sua sombra particular dentro de nós mesmos, aqui e agora. Esta sombra cumpre uma missão específica no fundo mesmo de nossa própria consciência. Tal sombra, tal reflexo logóico é o treinador psicológico, Lúcifer, o tentador. No ginásio psicológico da existência humana, se requer sempre um treinador, com o propósito de produzir poderes, faculdades, virtudes extraordinárias. Em que forma poderiam brotar em nós as virtudes se não existisse a tentação? Só mediante a luta, o contraste, a tentação, a rigorosa disciplina esotérica pode brotar em nós as flores da virtude. Então, de onde está a maldade de Lúcifer, o nosso treinador psicológico? Se não há tentação, não há virtudes. E quanto mais fortes sejam as tentações, mais grandes as virtudes. O importante é não cairmos em tentação. Não é o diabo esse personagem tenebroso criado pelo dogmatismo de algumas seitas mortas. Satanás, Lúcifer, o diabo, é o reflexo de nosso próprio ser íntimo, em nós mesmos e dentro de nossa consciência, aqui e agora. Então, primeiramente, se formou, o ser foi se desmembrando e formou-se a primeira tríade, Pai, Filho e Espírito Santo. Filho é o Cristo, o segundo Logos. E esse Cristo, ele tem tanto amor por nós, que ele se desmembra em sua sombra, em seu reflexo, que é Lúcifer, que é o diabo. Então é chamado de diabo. Então o ser, o seu reflexo é o diabo, é Lúcifer. Não há maldade nenhuma no diabo, tal como a gente aprendeu, né, através de seitas, a acreditar. E como poderíamos saber se somos anjos ou demônios? Como poderia saber se sou um anjo se não existisse o demônio? Como poderia saber se sendo um demônio não houvesse anjos? Como é que eu ia... Então, necessita haver
um comparativo, essa dualidade. Então, na nossa existência, infinitas situações, né, dualidades, que é justamente para nos testar psicologicamente. Então aqui está o grande amor do Cristo, né, por nós. Já vimos em conferências anteriores que Lúcifer, sendo a tentação, ele é também o próprio ego, o próprio eu psicológico. Então, Lúcifer também se desdobra no ego. O tentador e aquele que cai em tentação. Então, Lúcifer nos tenta e o nosso ego cai em tentação. Houve épocas do passado que se levantaram por onde que se fosse em qualquer lugar do planeta Terra, templos ao Sol e ao Dragão. O símbolo do dragão foi foi tirado daqueles répteis voadores gigantescos que existiam nas épocas da Atlântida e da Lemúria. E o nosso Lúcifer, ele é uma das partes mais exaltadas do nosso ser. Então, por isso, se tomou uma figura de réptil gigante. Resulta interessante saber que tal símbolo se haja usado para alegorizar a sombra do Sol, o Logos, o Sol. Todo reflexo do astro-rei inclui Lúcifer no nosso íntimo particular. No Egito, o sol do meio-dia, o sagrado sol absoluto, esteve sempre simbolizado por Osíris. Então, no macrocosmos, o sagrado sol absoluto era simbolizado por Osíris. E no nosso microcosmos também, o nosso ser, o nosso logos, simbolizado por Osíris. Enquanto sua sombra, seu reflexo, Lúcifer, era alegorizado por Tifon. Nos mistérios gregos, o sol espiritual, o demiurgo criador do universo, foi sempre representado por Apolo, enquanto sua sombra, seu Lúcifer, seu Satã, seu reflexo divinal, se alegorizava por Piton. De um lado Apolo, de outro lado Piton. Se escreve Pition. No Apocalipse de São João, o Cristo Sol resplandecente se fazia sempre simbolizado por Miguel, ou Arcanjo Miguel, a divindade guerreira, enquanto sua sombra cósmica era personificada pelo dragão roxo, e se vê nas figuras religiosas esse Arcanjo Miguel montado num cavalo e pisoteando o dragão. Então não é o diabo esse personagem de seitas mortas sentado em um trono de ignomínia para atemorizar os débeis.
Muito pelo contrário. Na Idade Média, se alegorizava o Logos com a personalidade de São Jorge, enquanto sua sombra se simbolizava pelo dragão. Então São Jorge realmente então era se vê montado num cavalo. E o arcanjo Miguel simplesmente pisando no dragão. Vencer ao dragão, matar ao dragão, é urgente quando queremos ser tragados pela serpente. Quando desejamos nos converter em serpente. Isto significa sair triunfante em todas as tentações postas pelo dragão. Eliminar o ego. Desintegrar todos os agregados psíquicos que o compõem, reduzir a poeira cósmica, todas as recordações do desejo, até as recordações do desejo. Todo hierofante, todo verdadeiro autorrealizado é um dragão de sabedoria. Existem dois tipos de trevas: a obscuridade do silêncio e do secreto augusto, do segredo augusto dos sábios. Deixa eu ler de novo. Existem dois tipos de trevas: a obscuridade do silêncio e do secreto augusto dos sábios, e a obscuridade da ignorância. Vou ler pela terceira vez. Desculpe. O texto está em castelhano. Existem dois tipos de trevas: a obscuridade do silêncio e do segredo augusto dos sábios, e a obscuridade da ignorância e do erro. A primeira é a superobscuridade. Então, a superobscuridade, que é o Lúcifer. E o segundo é a infraobscuridade, que é o ego, o nosso ego animal. Isto quer dizer que as trevas se bipolarizam e que o negativo é tão somente o desdobramento do positivo. Então, Lúcifer, sendo o desejo, torna-se o próprio ego também. O positivo se desdobra no negativo, no ego, o tentador e aquele que cai em tentação, nossos defeitos psicológicos. Então, Prometeu, Lúcifer, figuras mitológicas, encadeados na dura rocha, sacrificando-se por nós, submetido a todas as torturas, ainda que seja o fiel da balança, né? O Cristo, o fiel da balança, o dador de luz e fogo, se desdobra inevitavelmente no aspecto fatal da multiplicidade egóica. Nesses agregados psíquicos sinistros que compõem nosso eu, os demônios vermelhos de Sete. Então aqui vemos uma figura mitológica que é Prometeu, Lúcifer, encadeado na dura rocha, enquanto que as águias lhe comem o corpo inteiro. Isto é um terrível pesadelo para Lúcifer. Simboliza um terrível pesadelo para Lúcifer. Mas ele faz isso por amor de nós. Esse desdobramento do Logos do Ser em sua sombra, para que possamos nos autorrealizar, senão não conseguiríamos. Se não houvesse a dualidade, não conseguiríamos nos autorrealizar.
não saberíamos se estamos melhorando, se estamos piorando. Tem que haver um comparativo. Lúcifer, o tentador, o grande treinador do ginásio psicológico da existência, trabalha tentando-nos, e estas impressões internas costumam se polarizar negativamente ou fatalmente mediante a atividade egóica. Então é muito difícil a gente saber, por exemplo, num sonho, intervêm vários personagens naquele sonho. E como temos a consciência adormecida, não sabemos se é o nosso pai, um daqueles cidadãos, não sabemos quando que é o ego, quando que é o Lúcifer. Então, somente mediante a autorreflexão serena e a meditação interior profunda, podemos fazer clara diferenciação entre as impressões íntimas luciferinas diretas e as impressões egoístas bestiais. Vencendo ao dragão, podemos cristalizar dentro de nós mesmos as 3 forças primárias do universo. Ou seja, no retorno, voltarmos a cristalizar Pai, Filho e Espírito Santo, que é alegorizado pelo tridente, por aquele garfo de 3 pontas, convertendo-nos em deuses solares. Então, Lúcifer é escada para baixar e escada para subir, e poder trabalhar e dissolver o ego no laboratório da alquimia sexual. Então, existem muitos tipos de tentações. Tentação para beber, tentação para fumar, tentação para comer um prato a mais, tentação para ficar um pouco mais na cama, além do que a gente já ficou necessário, quer ficar um pouco mais. Infinitos tipos de tentações. Mas as piores tentações se dão justamente na prática da alquimia sexual. As tentações sexuais são as piores e as que nos dão maiores virtudes. Então, Lúcifer nos dá as tentações e o ego, nossos defeitos, caem em tentação. E aí acabamos fornicando diante das tentações sexuais, acabamos comendo demais, dormindo demais, bebendo demais. Ou seja, infinitos desequilíbrios que acontecem em nossa existência. Só mediante o fogo luciferino podemos reduzir às cinzas as cristalizações negativas de nossa psique, os agregados psíquicos infelizes, desviações do poder luciférico. Lúcifer deve educar-nos no sexo. Ali deve submeter-nos a um treinamento rigoroso mediante as mais severas tentações. É claro que se ali no sexo saímos vitoriosos, a desintegração do ego se precipita inevitavelmente. Vencendo as piores tentações, as sexuais, então o ego, nosso ego, estará com o seu tempo contado. Que o dragão nos tenta durante o trabalho é seu dever. Ele deve tornar-nos fortes, deve educar-nos no ginásio psicológico sexual, deve converter-nos em atletas da magia sexual. Por fim, o escamoso, o dragão
escamoso, com escamas, Lúcifer, a sombra do eterno, o reflexo íntimo de nosso verdadeiro ser divino, voltará ao ser, se fusionará com ele, resplandecerá nele, porque no fundo ele é ele. Então, Lúcifer, no final de tudo, funde-se com a tríade primária e depois se transforma no ser, uma só lei, e aí pode ser tragado pelo absoluto. Existem dois ingredientes da consciência: fogo, que é o amor, e luz, que é a sabedoria. Então, vencendo a Lúcifer, adquirimos luz, que é a sabedoria, e fogo, que é o amor, os dois ingredientes da consciência. Então, Lúcifer nos dá consciência. Então, o despertar da consciência, na verdade, é Lúcifer que nos dá. Vamos despertando a consciência. Graças a esse ginásio psicológico da vida, que ele nos coloca de instante a instante. Tentações de falar abobrinhas. Já vimos que o verbo, ele cria, ele é criador. Então, palavras negativas criam o negativo. Então, existem tentações de falar porcaria, tentações de fuxicar, tentações para cantar nossas canções psicológicas para os outros. A própria recordação, como eu citei aqui, a recordação, temos que eliminar até a recordação de nossos desejos. E Satã é o ego. É Lúcifer, diabo e Satã. Satã são nossos defeitos psicológicos. Nós, portanto, somos satanases, podemos dizer assim, porque temos defeitos psicológicos. Enquanto não eliminarmos todos os nossos defeitos, continuaremos sendo pessoas sinistras. Então já vimos que existem só dois caminhos: o do anjo ou o do demônio. Podemos dizer que somos demônios enquanto tenhamos ego. E é para o inferno, os mundos infernais que vamos, enquanto não comecemos a eliminar nossos defeitos psicológicos. Ficamos então hoje por aqui. Agradeço. Um abraço a todos e até a próxima.